meu nome é Marcela Souza, tenho 16 anos, sou filha de Iemanjá e hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre as diferenças entre Umbanda e Candomblé, tá bom? Olha, a Umbanda, ela é um pouco mais nova em questão de história do que o Candomblé. O Candomblé, ele vem desde a época dos escravos, ele foi uma forma de resistência dos escravos em questão da religião imposta pelos colonizadores na época. Eles conseguiram resistir, apesar de muitos terem sofrido, muitos terem morrido. Só pelo fato de expressarem a sua fé, o Candomblé foi uma forma de resistência, deles trazerem a cultura deles, deles conseguirem louvar o sagrado deles, mesmo sendo oprimidos por isso, eles ainda conseguiram resistir com o Candomblé, tanto que o Candomblé está aí, graças a Deus, até hoje, não é mesmo? O início do Candomblé, ele é isso, ele é a resistência dos escravos. E o agora do Candomblé, para resumir, são danças e cantigas em Yorubá que representam a cultura negra, que representam a ancestralidade negra, que representam a fé negra. É isso que é o Candomblé. A Umbanda, ela também traz um pouco da cultura afro, mas ela traz mais da cultura brasileira. Você pode ver, por exemplo, os caboclos, que eram índios, os pretos velhos, que estão ex-escravos. Então você percebe daí que a Umbanda, os boiadeiros, alguns eram pantaneiros. A Umbanda, ela já foi documentada faz um pouco mais de 100 anos, então ela é um pouco mais recente, foi fundada por Zélio de Moraes, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, e é aquela história que a gente que é umbandista já ouviu várias e várias vezes. A cultura do Brasil, junto com a cultura afro, e tem um pouco também do catolicismo na Umbanda. Quem fala que não tem, tem. Eu sei que hoje em dia tem muito da Umbanda no Candomblé, muito do Candomblé na Umbanda, tem muitas coisas em comum entre os dois. Mas eu vou falar de algumas das diferenças entre Umbanda e Candomblé, tá bom? Primeiramente, os homens responsáveis por tocar atabaque no Candomblé são chamados de ogãs, e são somente homens. Na Umbanda, são chamados de atabaqueiros, curimbeiros ou tamborzeiros. Já ouvi falar que em algumas casas são chamados de tamborzeiros. E não precisa ser necessariamente homens. Na Umbanda tem muitas mulheres que tocam atabaque e fazem parte da curimba. No Candomblé, a pessoa responsável por zelar do orixá é chamada de Ekede. A Ekede zela do orixá. Ela está ali para dançar com o orixá, para cuidar do orixá, para cuidar do cavalo, para desvirar ele. Ela é o braço direito do orixá numa casa de candomblé. Na Umbanda, é chamado de Cambone quem zela das entidades. Tá ali para auxiliar o passe, para dar alguma vela, algum instrumento que é necessário, para estar auxiliando o passe ou o trabalho que a entidade estiver fazendo. Chamada de cambone ou cambono, e pode ser também uma mulher ou um homem. Já no candomblé, apenas mulheres podem ser equedes, tá bom? Outra diferença é que na Umbanda a gente chama o sacerdote da casa, a autoridade da casa, de pai ou mãe de santo. No candomblé é chamado de babalorixá caso for um homem e alorixá caso for uma mulher. Deixa eu ver outra diferença entre Umbanda e Candomblé. No Candomblé, as pegadas, as cantigas são feitas em Yorubá, como eu já citei, e já na Umbanda não, são feitas em português. Todas as cantigas, todos os pontos, na verdade, são cantados em português. Já no Candomblé, são cantados na língua Yorubá. Entidades que bebem, que fumam, que dão risada, que dançam, que estão ali para dar passe, são entidades de Umbanda. Hoje em dia, existem muitas casas de candomblé que trabalham com as entidades, não estou dizendo que não pode, mas são de origem umbandistas. As entidades que dão passes são de origem umbandistas. Agora, os orixás que dão um rum na sala, que trazem essa ancestralidade, que tem pé de dança e todo esse contexto, são no candomblé.
Orixá também que se veste de paramenta, que se paramentam pra dança e tal, são também no candomblé que é feito isso. Na Umbanda existe casas que fazem roupas e tal, mas não se paramentam igual no candomblé, tá bom? Algumas casas de Umbanda gostam de deixar claro que não trazem orixás, sim falangeiros ou caboclos do orixá. Então é basicamente isso, algumas das diferenças entre Umbanda e Candomblé. Se vocês gostarem desse vídeo, eu trago a parte 2, as diferenças entre Umbanda e Candomblé. E se alguém não concordar comigo, deixe nos comentários como é feito na sua casa. Se não é assim pra você, que eu também gosto de aprender, tá bom? Um beijo, axé pra quem é de axé, se inscrevam no canal, deixem o like. E foi esse o vídeo de hoje, tá bom? Que Mãe Iemanjá abençoe a todos.